Graça e paz a todos. Nós vamos dar início, então, irmãos, à aula 1 da marca 3, o Evangelho. E o que é que nós vamos fazer aqui de forma geral, né, de forma bem simples? Essa aula está bem resumida, está bem objetiva, porque é apenas uma introdução à terceira marca de uma igreja saudável. Nós estamos estudando justamente esse tema, a igreja saudável. Nós sabemos que ela tem 9 marcas e nós já estamos na terceira. Então, o objetivo da aula de hoje é fazer uma pequena introdução sobre o Evangelho, que é a terceira marca de uma igreja saudável. O que é então que nós vamos fazer aqui de forma geral nas aulas que vão dar conta dessa marca? Nós vamos seguir aqui o raciocínio do autor. E o nosso autor aqui é o Mark Dever. Ele constrói o pensamento, ele desenvolve o seu pensamento sobre o Evangelho por contraste. Então ele vai dizer o que o Evangelho não é e depois ele vai dizer o que o Evangelho é. Ele diz 4 coisas aqui a título exemplificativo, ou seja, para dar exemplo do que o Evangelho não é. 4 coisas aqui. Primeira coisa, ele diz, o Evangelho não é a notícia de que tudo está bem conosco. Então, primeiro ponto a se notar, para quem vai pregar o Evangelho, é esse aqui. Que o Evangelho ele não é a notícia de que tudo está bem conosco. E por quê? Porque, na verdade, o que a Bíblia nos diz? Que o ser humano ele está em estado de pecado, de culpa e de morte espiritual. Então o Evangelho não começa por aí. Em segundo lugar, o Evangelho não é apenas a afirmação de que Deus é amor. Porque na própria pregação do Evangelho, o amor de Deus só faz sentido, irmãos, à luz da justiça de Deus e da sua santidade. Nós não podemos evangelizar pregando o amor de Deus sem falar da sua santidade e da sua justiça, porque não vai fazer sentido. Além disso, em terceiro lugar, ele diz, o Evangelho não é apenas que Jesus quer ser o nosso amigo. Essa é uma mensagem bastante difundida, que o Evangelho é que Jesus quer ser o seu amigo, seu melhor amigo, mas ele aqui diz que isso não é o Evangelho. Na verdade, o que ele diz é que o centro do Evangelho é a obra de Cristo, a sua morte, a obra que ele fez sobre a terra. Então, o Evangelho é um fato histórico. É alguma coisa que foi feita e já foi acabada. Em quarto e último lugar, o Evangelho não é um chamado moral para viver corretamente. Esse aqui é um ponto muito sensível, porque na maioria das vezes nós pregamos, está embutida na mensagem do Evangelho essa ideia de que você tem que caminhar por princípios morais alinhados com a palavra de Deus. E isso é certo. Mas isso não é o Evangelho. Isso é uma consequência do Evangelho. Porque, na verdade, o Evangelho, essa obra de Cristo consumada, ela vem antes de uma vida piedosa. Na verdade, ele diz aqui que o Evangelho fundamenta a obediência, mas jamais o Evangelho é uma consequência da obediência. O Evangelho é a base para a obediência. Então ele diz essas 4 coisas pelas quais nós devemos formar essa ideia do que o Evangelho não é. E agora, o que o Evangelho é? Então ele dá aqui 4 ideias, 4 categorias para que a gente vá formando a base do que o Evangelho é. Em primeiro lugar, o Evangelho é a proclamação histórica da cruz. Então, em primeiro lugar, o Evangelho trata de um fato histórico. Algo que foi consumado. Algo real, um fato. Não uma possibilidade, mas o Evangelho é um fato histórico que foi registrado pelos santos homens de Deus na palavra de Deus. Segundo lugar, o Evangelho é a satisfação da justiça de Deus. Certo? Deus estava irado com a sua criação rebelde e alguém satisfez essa justiça de Deus. Alguém apaziguou a ira de Deus. E quem foi? Jesus Cristo. Que ao morrer, pagou o preço dos pecadores e assim a justiça de Deus foi satisfeita e a ira de Deus foi apaziguada. Terceira coisa, o Evangelho é a redenção real de pecadores. Um ponto muito importante, irmãos, aqui, para que a gente possa entender. O Evangelho não dá a possibilidade de alguém se salvar. Não, isso não é o Evangelho bíblico. O Evangelho bíblico é uma coisa eficaz, ou seja, que cumpre o seu objetivo. As pessoas pelas quais Cristo morreu, elas realmente são salvas. Os seus pecados realmente foram perdoados. O seu preço realmente foi pago, certo? Porque tem aquela história de as pessoas dizerem o seguinte, rapaz, Jesus morreu na cruz, agora o resto é com a gente. Como se o sacrifício de Jesus fosse uma coisa que não está no campo da certeza, mas da possibilidade. E o evangelho deve ser tratado no campo da certeza, dos fatos concretos. Ou seja, o que Jesus fez
realmente cumpre o objetivo. Jesus veio fazer o quê? Se sacrificar e morrer pelos pecadores. O seu sacrifício foi em vão? Não. O seu sacrifício foi válido e, acima de tudo, foi eficaz. Por quê? Porque as pessoas por quem ele está morrendo realmente são salvas. Elas realmente serão salvas. O seu preço, Jesus pagou. A penalidade dos seus pecados, Jesus realmente pagou de modo eficaz. E, em último lugar, o evangelho é uma mensagem que exige uma resposta de quem a ouve. E qual é a resposta do ouvinte do evangelho? O arrependimento e a fé. Então, essa é a introdução aqui à terceira marca, o evangelho. Agora, de forma geral, em uma frase, o que é o evangelho? É tudo aquilo que Deus realizou por meio de Cristo para redimir toda a sua criação. Ok? Agora vamos fazer uma pequena revisão do que nós temos visto até aqui. Vocês sabem que nós estamos estudando sobre o quê? Isso, hoje sobre o evangelho, mas em geral nós estamos estudando sobre isso, sobre a igreja saudável. Essa igreja saudável não tem 9 marcas? Nós já vimos 2, então nós estamos na terceira, já vimos 2 delas. Isso, a primeira marca, pregação expositiva, o que a igreja fala, o que a igreja está pregando, o que a igreja está ensinando. E a segunda, a teologia bíblica, a estrutura do seu ensino. E em terceiro lugar, vem o quê? O evangelho. O evangelho que a igreja prega tem que ser o quê? O evangelho bíblico, o evangelho verdadeiro. Temos que enfatizar esse ponto por causa dos falsos evangelhos que são pregados por aí, tá bom? Então, qual é o pensamento geral aqui da nossa aula de hoje? Eu disse já o pensamento geral das nossas aulas, de todas as aulas sobre a terceira marca, que vai ser a construção de um pensamento por contrastes, por ideias opostas. Ou seja, nós vamos refletir sempre nas próximas aulas sobre o que o evangelho não é e depois sobre o que o evangelho é. Esse aqui é o pensamento geral que vai fundamentar todas as aulas sobre a marca 3. Agora, qual é o nosso pensamento específico sobre a aula de hoje? Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante do nosso tempo, que é o fenômeno das notícias, o fenômeno da informação. E a partir daí, nós vamos introduzir a questão do evangelho. Então, nós vamos desenvolver aqui a introdução da marca 3 em 2 partes. Nós vamos falar sobre notícia e depois nós vamos falar sobre evangelho. E depois disso a gente conclui a nossa aula, tá bom? Em primeiro lugar, vamos falar sobre o quê? Isso, sobre as notícias. Primeiro ponto sobre esse fenômeno da informação é que as notícias, elas têm sido tomadas como negócio. Se vocês prestarem atenção, as pessoas mais importantes desse mundo, elas tratam a informação como mercadoria, como algo valioso. Por isso que são as pessoas mais importantes, porque no mercado, na vida pessoal, porque pensando assim, irmãos, quem tem mais informação é quem chega na frente. Quem tem mais informação tem mais sabedoria, tem mais inteligência, tem mais chance de sobressair acima dos outros. E hoje, ninguém nunca viu uma difusão da informação como nós vimos hoje. É uma coisa impressionante. Nós temos hoje a velha imprensa, né, que é os meios de comunicação mais antigos, o rádio, a televisão, nós temos os jornais, a internet. E através desses veículos, a informação ela tem sido difundida e divulgada de modo nunca antes visto. Até hoje em dia, quem quiser mesmo ter a informação a tempo e a hora que quiser, na palma da sua mão você pode acessar qualquer informação que você queira através do seu celular. Qual é a implicação disso? Qual é a importância disso? É que quem tem mais informação tem mais vantagem. Quem tem mais informação, como se diz o ditado, está no topo da onda. Tem mais facilidade de alcançar as coisas, de ter acesso às coisas, de chegar em primeiro lugar, de ganhar a vaga, em tudo, de modo geral. Quem tem mais informação é mais privilegiado. Além disso, tem um segundo ponto aqui. As notícias, elas já estão virando assim uma coisa vital para cada um de nós. Uma coisa que faz parte da subsistência da nossa vida. Notícias têm sido a fonte do nosso salário. Quem trabalha, e principalmente quem trabalha no ramo da tecnologia, do mercado, né, esse setor do mercado, se tiver mais informação, vai sair na frente. E as notícias, elas têm sido além disso, têm alcançado um ponto além desse, de ser a fonte do nosso salário. Elas têm sido até mesmo uma fonte de alimento para quem as consome. De modo que as pessoas que são muito assim ansiosas por informação,
elas têm algo parecido com fome, com a fome, se não se alimentarem das informações. Informações sobre eleições. Esses políticos, rapaz, você não queira saber o tempo que eles dedicam na internet, nos chats da vida, tentando descobrir as mais novas informações sobre esse setor, para que eles possam sair na frente. Esse é o poder das notícias, das informações. Notícias sobre o mercado, sobre catástrofes naturais, sobre as tendências e principalmente sobre o clima. Hoje de manhã eu já estava olhando no celular se hoje pela manhã ia ter chuva, assim, uma chuva mais intensa, né? Graças a Deus que não teve essa chuva mais intensa, porque senão ia até atrapalhar o nosso trabalho aqui na igreja. Mas uma pergunta importante aqui. Será que a gente poderia sobreviver sem as informações? Sem a notícia? Se tirasse o celular da gente por um dia, a gente não ia achar bem estranho? Isso chama atenção para o ponto, irmãos, de que as notícias, elas estão se tornando um aspecto vital para as nossas vidas. Algo que faz parte da nossa subsistência neste mundo. Além disso, tem sido formado um senso na nossa cabeça, na cabeça do homem moderno, de que ele tem necessidade dessas informações, dessas notícias, e as mais atuais possíveis. Vamos colocar aqui o caso da nossa profissão. Quem não trabalha, um dia vai ter o seu trabalho, vai ter o seu emprego. E se o seu emprego for daquele tipo de trabalho que depende da sua imagem, se você tiver mais informação, você é mais relevante, você é mais importante. No ramo da tecnologia, isso fica bem claro. Quem tem mais novidade, quem tem mais recurso, quem tem mais informação, quem tem mais acesso à notícia, é mais relevante, é mais importante, é mais procurado. No mundo do concurso público, e eu já vivi isso na prática, quem tem mais informação desse mundo aí, irmãos, é quem ganha a vaga. É quem pega o emprego. Se só tiver uma vaga em um concurso federal, estadual, municipal, sem dúvida alguma, quem tiver mais informação, quem tiver tido acesso a maior quantidade de informação, é quem vai ganhar a sua vaga. Não existe essa história de você dizer, eu vou confiar aqui na minha capacidade intelectual e vou fazer aqui essa prova desse concurso e vou tirar a nota máxima. Não existe isso. Quem tira a nota máxima é quem tem armazenada aqui na sua cabecinha a maior quantidade de informação. Essa é a pessoa que vai tirar a vaga e vai conquistar a vaga, seja ela qual for. Agora, para algumas pessoas, manterem-se atualizadas é tão vital quanto se alimentarem. Aqui a informação é comparada à comida que nos alimenta. E isso de tal maneira, irmãos, que as pessoas assim, elas devoram jornais, almoçam a internet em busca de relevância, de importância, em busca de sair na frente, de buscarem o primeiro lugar, de atingirem o primeiro lugar. E assim, nessa ansiedade, nesse mundo competitivo, capitalista como é o nosso, as pessoas elas chegam a esse ponto de ficarem tão assim, como é que se diz? Tão perturbadas a respeito de tirarem o primeiro lugar, de serem as melhores pessoas, de serem as pessoas mais importantes, mais relevantes. E quando acabam descobrindo que o único meio natural para buscar isso, ou para atingir isso, é o fenômeno da informação, eles não param de quê? De devorar os melhores jornais, os melhores conteúdos, de viverem na internet na busca de relevância e de importância. Agora tem um porém aqui. Essa busca avassaladora por importância, por relevância, pode ser uma fonte de 3 coisas aqui. Primeira delas, a superficialidade. Não existe mais profundidade. Se você quiser um conteúdo aqui, outro ali, está à distância de um clique. Você vai lá e clica. E quando você usa isso para o bem, como é que você vai usar? Vamos colocar aqui, por exemplo, o mundo do concurso público. Você quer saber sobre direito. Então você vai lá, acessa tudo que você precisa de material, de informação sobre a área do direito, e você vai lá, busca esse material, você se aprofunda, você estuda e você aprende, você internaliza. Essa é a busca positiva. Agora, a busca negativa, a superficial, é quando você busca todo esse conteúdo, você não se aprofunda, você não estuda, você não internaliza, você apenas busca e você passa, sem que aquilo fique em você. Você é apenas um instrumento, um canal de passar informação. Então essa informação, ela entra por você, passa para outras pessoas, mas ela não fica em você.
Isso gera superficialidade. Na busca de ser relevante, eu quero ser o melhor, eu quero estar em primeiro lugar, então eu tenho que buscar isso, tenho que me encher de informação simplesmente para me passar para as outras pessoas. Isso é um ponto negativo, porque gera o quê? Superficialidade. Você não consegue ter profundidade, você não aprende as coisas, apenas você está sendo um instrumento para levar a informação para que você seja então relevante. A outra coisa, aqui, a busca por essa relevância pode ser uma fonte de ansiedade. Pode causar ansiedade, essa busca por relevância, porque muitas vezes vamos colocar o exemplo aqui de uma pessoa, ela busca informação, busca coisa para ser relevante, mas as pessoas não conseguem ver isso nela. Então isso lhe causa frustração, e a frustração é a semente da ansiedade. Poxa vida, rapaz, eu busquei tanto, eu falei tantas coisas brilhantes, mas as pessoas parecem que não absorveram ou não reconheceram que eu tenho esse potencial todo. Então isso causa frustração e ansiedade. E em terceiro lugar, o esgotamento. Esgotamento físico, esgotamento intelectual, emocional. E isso pode causar até muitas vezes, indo aos extremos do nosso exemplo aqui, ao colapso nervoso, né, ao travamento da pessoa, uma crise de ansiedade, por exemplo. E isso nos leva a um dos pontos mais importantes aqui do nosso estudo, o excesso de informação. Irmãos, o que nós vamos fazer com todas essas informações que chegam a gente num volume excessivo, num volume muito grande? Ora, você não queira saber a quantidade de informação que passa pelos seus sentidos durante o dia, que passam pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelos seus sentidos durante 24 horas. É uma carga de informação muito elevada. E a pergunta, o que você vai fazer para filtrar tudo isso? No mundo das fake news, das notícias falsas, como você vai fazer para que você possa absorver as informações verdadeiras, honestas, precisas e corretas? Quais filtros você vai usar? Não é? Porque o volume de informação tem sido muito grande. E esse nos leva a um ponto ainda mais profundo, a questão da exatidão. E isso nos leva a outro ponto, o perigo da distorção da mensagem. E esse aqui é um dos pontos principais da nossa aula de hoje. Palavra-chave aqui, distorção. A quantidade de informação é tão grande que chama a necessidade da exatidão. E isso nos leva ao ponto mais importante, repito, da nossa aula, a distorção que as informações podem sofrer. Infelizmente, irmãos e irmãs, a informação ela pode ser distorcida. Então, nesse mundo da informação e da notícia, o maior atributo, a maior qualidade de um jornal não é nem a velocidade com a qual ele gira as informações. Mas sabe qual é a qualidade mais importante de um jornal, de um meio de comunicação? A exatidão. A precisão com a qual ele gira as informações. Será que os veículos de comunicação pelos quais eu estou absorvendo as informações são veículos confiáveis, precisos, que trabalham a informação de maneira exata, sem tendências, sem ser tendencioso na transmissão da informação? Será que eu estou recebendo a informação realmente de maneira precisa, de maneira certa? Porque nesse mundo em que há um volume muito grande de informação, nós precisamos, meus irmãos, nos atentar para esse ponto. Será que o que nós estamos absorvendo realmente condiz com a originalidade da informação? Será que são exatas as informações que nós estamos recebendo? Será que são precisas? Olha, eu vou citar apenas um exemplo aqui bíblico, para que vocês possam entender como a mensagem original, seja ela qual for, pode ser distorcida no processo de transmissão. No tempo de Cristo, no tempo do nosso Senhor, se divulgou uma notícia, digamos assim, de que o apóstolo João ele não morreria. E essa notícia imprecisa, digamos assim, porque não era um fato real, era uma distorção. Essa notícia imprecisa foi gerada por uma fala real e precisa de Jesus. Por uma fala verdadeira de Jesus. Claro, ele nunca mentiu. Mas eu quero chamar a atenção para o ponto de que foi-se divulgado uma coisa, um dito, que não era verdade, mas que partiu de uma interpretação, de uma fala de Jesus. E isso está escrito em João 21, versículo 23. Jesus está caminhando na beira do lago, na beira de um lago ali na Galileia, com Pedro e João, e Jesus diz assim para Pedro, Pedro,
Um dia vão matar você. No final das contas, o que Jesus quer dizer é isso. Jesus fala para Pedro sobre o dia da morte dele, para resumir aqui a história. Aí o Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, e de João? O que será dele? Aí Jesus vai e diz assim, ó: que te importa? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Então se divulgou o dito de que esse apóstolo João não morreria. Mas o evangelista João, quando vai escrever sobre esse assunto, corrige esse erro, dizendo assim: não é que Jesus disse que o apóstolo não morreria, mas se ele quisesse que João ficasse vivo até ele voltar, o que era que Pedro tinha a ver com isso? Então essa aqui é a diferença entre um fato e uma condição. Jesus falou uma condição, uma hipótese. E naquele tempo, quem ouviu isso interpretou de maneira a ser um fato real, que João não morreria. Mas a verdade é que João morreu. Foi o último apóstolo a morrer. Então o que Jesus disse não poderia se referir à morte de João. Era uma coisa condicional. Se eu quiser que ele morra. Ele não estava dizendo um fato concreto, real. Mas vocês percebem como a mensagem foi distorcida? E não foi porque as pessoas ali queriam distorcer. Foi involuntariamente. Mas isso nos chama a atenção para o ponto de que a mensagem, até mesmo a mensagem de Jesus, ela pode ser o quê? Distorcida. E nós não podemos, irmãos, distorcer a mensagem que ouvimos. O que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4? Eu vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ele recebeu de alguém e está passando a informação, sem distorção, sem complemento. A informação limpa e seca, como ele recebeu, ele a transmite. Então essa é a nossa função. Por que eu chamo a atenção para esse ponto? O de não sermos enganados pelas falsas distorções ou o ponto de termos o cuidado suficiente para não distorcermos nós a mensagem que nós recebemos. Por que eu digo isso? Porque nós, frequentemente nós somos atacados pelos falsos evangelhos. E o pior, irmãos, que muitas vezes nós nem percebemos isso. Isso fica provado. Eu já provei isso várias vezes na prática, quando muitas pessoas chegam e dizem assim: rapaz, você viu a pregação que saiu hoje na televisão? E quando você vai ver, meus irmãos, as pregações até são líderes de seitas que estão pregando. E as pessoas acham que aquilo é a mensagem do evangelho. As pessoas são enganadas. Então, visto que o evangelho tem sido muitas vezes falsificado, distorcido, tem sido proclamado de maneira imprecisa, nós temos então que prestar muito bem atenção a esse ponto. Guardar isso em nossos corações, primeiro, para que a gente não seja enganado, não chegar ao final das nossas vidas e perceber que a gente participou de uma grande ilusão a nossa vida inteira. E em segundo lugar, para que a gente possa passar o evangelho como realmente o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Agora nós terminamos esse ponto sobre as notícias, vamos pegar o gancho agora e falar sobre o evangelho. O cristianismo é a boa notícia. Vejam que até agora nós falamos sobre o quê? Sobre notícias, sobre informações. E agora nós estamos dizendo que o cristianismo é a boa notícia. Vejam que boa notícia aqui está definida. Não é uma boa notícia, ou uma das, mas a boa notícia. Então, você pode até ter dito assim hoje de manhã, se você soubesse desse conteúdo, né? Rapaz, eu saí de casa para me sossegar um pouquinho, era tanta informação já no celular, na televisão, mas quando você chega na igreja, você senta e aqui eu vou falar sobre notícias. Mas a realidade é essa, irmãos, que o cristianismo tem a ver com notícia. É a boa notícia. Na verdade, o autor diz aqui que o cristianismo é a melhor notícia que o mundo pode ter ouvido, que o mundo já pode ter escutado. São as melhores boas notícias que o mundo já ouviu. Ponto muito importante aqui. As boas notícias podem o quê? Ser tornadas desorganizadas e confusas. Em outras palavras, as boas notícias, infelizmente, podem ser distorcidas. Isso pode acontecer. Mesmo o evangelho bíblico e verdadeiro, as palavras santas de Jesus e dos santos apóstolos, podem ser distorcidas se a pessoa que a está proclamando não fizer o trabalho com precisão, com exatidão.
Vocês se lembram que eu disse aqui que a maior qualidade de um jornal, de um veículo de comunicação, não é nem a velocidade com a qual ele transmite a mensagem, mas a precisão, a exatidão. Irmão, se nós não formos veículos precisos, exatos, na transmissão da informação, nosso trabalho é perdido. É vão. Essa boa notícia pode ser desorganizada, pode ser tornada desorganizada e confusa. E nós não podemos cair nessa, de maneira nenhuma. As boas novas estão sendo usadas hoje, muitas vezes. Claro que isso aqui tem as exceções. Existem as exceções. Mas na maioria das vezes tem sido usado, as boas novas, o evangelho tem sido usado para proclamar os valores da nossa cultura. Ideologias, ideias políticas, os nossos gostos pessoais, aquilo que pensamos ser o evangelho, e nós não podemos ir por esse caminho aí. Isso é distorção da mensagem do evangelho. Nós não podemos nos dar o luxo, digamos assim, de cair na ideologia que predomina na nossa cultura. Hoje em dia, se vocês estão informados sobre as ideologias de esquerda e de direita, muita gente hoje tem comparado o evangelho com a direita, com a ideologia política de direita. E aqueles que são adeptos da esquerda têm se valido de alguns pontos dessa ideologia também para se alinharem com o evangelho bíblico. E isso não é verdade. O evangelho nem é de esquerda, nem é de direita. O evangelho, nessas duas ideologias, pode ter alguns pontos de similaridade, mas o evangelho não é nem uma coisa nem outra. O evangelho é o evangelho. Ele trata de outras coisas, de um fato histórico sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus. Então, esse ponto é bom repetir e frisar, que as boas novas, elas podem, infelizmente, ser distorcidas, ou voluntária ou involuntariamente. Muitas pessoas, irmãos, é claro, distorcem a mensagem voluntariamente, porque querem fazer isso, porque querem algum benefício das pessoas às quais elas estão transmitindo, para as quais elas estão transmitindo a mensagem. Tem pessoas que só quer pregar para ricos, porque os ricos vão ter dízimos mais altos, vão ter ofertas mais gordas, e para isso eles vão tentar amoldar o evangelho às preferências dessas pessoas. E para isso vão ter que distorcer a mensagem. Esse é apenas um exemplo de como a mensagem pode ser distorcida, voluntariamente. Agora, a mensagem pode ser distorcida também de forma involuntária. Por exemplo, aquelas pessoas que divulgaram o dito que João não morreria, elas não fizeram aquilo por maldade, mas porque compreenderam a fala de Jesus de modo equivocado. Foram desatentos. E muitas vezes, meus irmãos, nós até já caímos nesse erro de transmitir, de pensarmos, de estarmos transmitindo o evangelho, quando na verdade não falamos nada com nada. Ou porque faltou a nós a capacidade de compreensão do evangelho, ou porque simplesmente fomos desatentos, ou porque simplesmente não conseguimos passar. Essa é a distorção involuntária. Não é porque a gente quer fazer isso por maldade, distorcer o evangelho por maldade, mas apenas por alguma deficiência em nós. Ou a gente não teve uma boa compreensão, e eu acho que esse, irmãos, é o ponto que tem levado muita gente a distorcer a mensagem. Não é porque querem, porque são maldosos, mas é porque lhes faltou uma compreensão mais precisa e mais exata do evangelho. Muitos de nós podemos sair às casas e pregar uma mensagem distorcida do evangelho, mas não é porque a gente é mau, porque a gente quer distorcer deliberadamente, não é por causa disso. É porque a gente ainda tem deficiências. Às vezes a gente não conhece o evangelho que nós cremos, que nós dizemos crer. E por isso não conseguimos reproduzir. Por isso esse estudo é muito importante, porque ele vai nos apresentar claramente o que o evangelho não é e o que o evangelho é. Por exemplo, o evangelho é as boas novas. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre boas novas e a gente já vai fazer aqui a conclusão. As boas novas não eram uma invenção dos primeiros apóstolos. Na verdade, irmãos e irmãs, o evangelho foi algo que os primeiros apóstolos ouviram de Jesus. E quando Jesus falou sobre as boas novas, ele também não estava criando nada novo. Porque o evangelho significa boas novas, boas notícias.
Mas não é boas novas no sentido de que aquilo que Jesus estava falando era novo, não. Boas novas no sentido de que a esperança antiga de Israel, as promessas que Deus tinha feito ao povo judeu estavam se cumprindo e se concretizando em Jesus, naquela época, naquele tempo, naquele período da história. E o evangelho foi consumado ali, embora que as suas consequências atravessem os séculos. Mas quando Jesus falou sobre o evangelho, nesse sentido, ele não estava criando nada novo. Na verdade, Jesus retoma a linguagem dos profetas. O profeta Isaías falou sobre as boas novas. Então o evangelho não era uma coisa nova, não era uma novidade no sentido convencional. O capítulo 52 de Isaías fala sobre o evangelho. Capítulo 61 fala sobre o evangelho. Agora, o profeta Isaías, ele não falava a nossa língua, ele falava aramaico, um dialeto ali daquelas línguas aramaico ou hebraico, e Jesus falava aramaico. Então o que saiu da boca dele como boas novas foi na língua aramaica. Agora, ponto importante, para que a gente possa entender o evangelho. Tudo que Jesus ensinou em aramaico, na língua dele, os apóstolos registraram em grego. E a palavra que os apóstolos usaram para resumir o ensino de Jesus foi o quê? Foi qual? A palavra que os apóstolos usaram para resumir os ensinos que Jesus deu em aramaico foi o quê? Em grego, evangelho. Entendeu? Que significa o quê? Boas novas, exatamente. Então, recapitulando aqui, a título de resumo, de conclusão. Tudo que Jesus ensinou em aramaico, os apóstolos registraram em grego. E a palavra que eles usaram foi evangelho, que significa boas novas. Agora, o que nós vamos examinar nas próximas aulas é o conteúdo dessas boas novas. Em que consiste as boas novas? Ponto importante. O evangelho é um fato, o quê? Histórico. Quando eu digo um fato histórico, é porque foi uma coisa real, que realmente aconteceu na história e está registrado. Tudo bem? Ponto conclusivo. O que são exatamente essas boas novas as quais nós devemos proclamar? O que são exatamente as boas novas que nós temos a responsabilidade de proclamar? Esse é o assunto da nossa próxima aula. Nós iremos, entender bem, eu espero, o que é o evangelho. Para que quando a gente saia às casas, a gente tenha uma mensagem bem clara em nossa mente, para que a gente não possa distorcê-la. Agora, concluindo com 3 questões aqui. Nós fizemos uma relação sobre 2 coisinhas aqui. Uma que fala sobre o nosso tempo, que foi o fenômeno da informação das notícias. E a outra, nós fizemos uma relação disso com o evangelho, que é as boas novas. E o segundo ponto foi que nós aprendemos que essas boas novas pregadas por Jesus podem ser distorcidas. E a gente não pode cair nessa. Não podemos ser tidos por Deus como pessoas que distorcem a sua palavra. E em terceiro lugar, uma questãozinha para nós aqui. Nós vamos registrar nesse papel aqui, eu vou entregar aqui para vocês, e vocês vão registrar aqui uma pergunta e vão responder com as palavras de vocês. Pergunta bem pequena. Pergunta bem pequena. O que é o evangelho? Ponto de interrogação. Faça a pergunta, o que é o evangelho? Isso. E aí, a resposta é por conta de vocês. Na próxima aula, nós iremos guardar essa resposta de vocês e no final da terceira marca, quando concluirmos a terceira marca, a última aula da terceira marca, nós iremos comparar essa resposta de vocês com a resposta bíblica apresentada aqui pelo autor. Ok? Até a próxima aula.